Olá, eu sou Francisco Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre antigas civilizações. De acordo com o conceito científico mais aceito nos dias atuais, essa civilização vivente surgiu através de mutações genéticas e seleção natural. E seus ancestrais de milhões de anos seriam primatas irracionais. Essa é a teoria de Darwin. Essa teoria desbanca a criação e nos ensina que somos simplesmente vítimas do acaso evolutivo. Mas precisamos entender que isso é apenas uma teoria que nos foi ensinada como verdade. Não existe nenhuma comprovação científica que valida essa teoria. Muito se investigou sobre a origem do homem. Na realidade, antropólogos materialistas dessa idade decadente e tenebrosa só elaboram hipóteses. Vou te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que o átomo do abismo aquoso, a morada atômica, poderia surgir do acaso? Se para construir uma bomba atômica é necessária a inteligência dos cientistas, quanto maior talento seria necessário para a elaboração de um átomo? No fundo, o único motivo de tantas teorias materialistas e evolutistas é simplesmente combater o Criador. O fato é que não vão descobrir nada sobre a criação com os testes do carbono 14, do potássio argônio ou do pólen. Todos esses sistemas de provas materialistas servem apenas para um Molière e suas comédias. Monumentos colossais, pinturas rupestres e livros antigos nos deixam bem claro que a história real nos vem sendo ocultada e que nesse mundo plano se passaram várias civilizações inteligentes e com tecnologia até melhores do que as atuais. Para entender melhor o que vou explicar aqui, é necessário que veja o vídeo número 9, intitulado O Projeto de Deus. Existem 5 raças que antecederam nossa atual existência. Primeira raça, protoplasmática. Segunda raça, hiperbórica. Terceira raça, lemuriana. Quarta raça, atlântica. Antes desse mundo em que vivemos estar denso o suficiente para abrigar vida física, ele existia em um plano mais sutil da natureza, a quarta coordenada ou dimensão, plano etérico. Lá viviam os protoplasmáticos, uma raça extremamente pura até esse ponto da criação. Viviam mais e melhor, por ainda não terem um corpo físico, não tinham necessidades físicas. Podiam se focar em seu próprio desenvolvimento espiritual, na intenção de retornar ao Pai. Mas esse mundo etérico é fascinante, maravilhoso e distrativo, causando na maioria fascínio pelas belezas do mundo. Dessa forma, aqueles que não se fascinavam com o mundo continuavam seu processo evolutivo, enquanto a grande maioria se densificava cada vez mais, devido a começarem a transgredir leis cósmicas. Conforme sua vibração energética se densifica, o corpo já não condiz mais com aquela realidade e necessita de um novo lar. Esse agora é a terceira dimensão. E quando os corpos etéricos se densificam, ganham agora um novo corpo, o corpo físico. Com o corpo físico semetérico, sua forma de procriação passa a ser a divisão do núcleo celular, que se separa e passa a existir um novo ser. Os protoplasmáticos foram a primeira raça a viver nesse mundo. Então, o tempo vai se passando. Esta raça protoplasmática vai evoluindo como sociedade no plano físico e desenvolvendo tecnologia. Dessa forma, sua vibração já é 100% compatível com a da Terra. Enquanto os protoplasmáticos eram semifísicos e semetéricos, esses descendentes eram 100% físicos. Seria essa a segunda raça, hiperbórica. Os hiperbóricos desenvolveram uma nova forma de reprodução,
É como se fosse um broto que, quando se separa do corpo, se torna um novo ser. Por isso conhecemos biblicamente que Eva vem da costela de Adão. Ao surgimento dessa raça, a raça anterior deixa de existir. E o processo se repete. Há aqueles que escolhem o caminho espiritual e os que escolhem os prazeres do mundo. Então, nessa parte da história, os hiperbóricos começam a fazer alterações genéticas entre si, fazendo com que seus descendentes tivessem um novo código genético, dando início à raça lemuriana. O continente que hoje é chamado de continente Mu era localizado no que chamamos hoje de Oceano Pacífico. Os lemurianos eram uma raça hermafrodita, ou seja, seres que nasciam já continham dentro de si os dois sexos, ou polaridades. Os lemurianos tiveram um grande avanço tecnológico. Eles eram orientados por outros seres chamados Kumaras. Esses seres chamados Kumaras acompanharam o desenvolvimento tecnológico dos lemurianos em um longo período de tempo. Em um determinado período em seu processo evolutivo como raça, os lemurianos sofreram alterações genéticas, fazendo assim com que os seus filhos começassem a nascer com o sexo separado, ou seja, o homem e a mulher. No começo, era encarado como se fosse uma doença, ou um acaso, mas se tornou recorrente até a raça hermafrodita ser extinta e só haver sexos opostos. Os Kumaras, assistindo todo o processo deles até ali, começa a ensinar aquela raça de seres separados uma forma de se reproduzirem. A união sexual naquela época era um momento mágico, inefável e sublime, pois seu intuito era apenas de reproduzir e utilizar as energias ali existentes para sua elevação espiritual. Casais saíam de sua casa para se dirigirem a templos sagrados, onde utilizavam para se reproduzir, sempre assistidos pelos Kumaras. Esses eram lugares preparados com uma grande gama de energia, eram lugares sagrados. Daqueles lugares nasciam seres com graus elevadíssimos de consciência. O que sobrou de lembrança desses costumes lemurianos chamamos hoje de lua de mel. Mas com o tempo, essa civilização começa a se afastar da orientação dos Kumaras. E começaram a se afastar da essência do ato sexual, querendo praticar de forma inadequada em qualquer hora e lugar. Esse foi o momento em que biblicamente foi chamado pecado original, onde a civilização se entregou de vez aos prazeres da carne. Adão e Eva não eram duas pessoas, mas sim uma civilização inteira da época. E agora, devido ao se desviar de orientações superiores, devem procurar seu retorno ao absoluto sozinhos. E aproveitando a forma decadente que essa civilização adâmica se encontrava, foi aí que uma nova alteração no código genético aconteceu, dando início à raça dos Atlantes, localizado no que conhecemos hoje como Oceano Atlântico. Essa civilização Atlantes eram super desenvolvidos tecnologicamente, já que descendiam dos lemurianos que já tinham uma certa tecnologia. Também existiam Atlantes com altos níveis espirituais, já que procuravam na essência das raízes o retorno a Deus. A tecnologia dos Atlantes foram utilizadas para o levantar de várias pirâmides. Essas tinham como função canalizar energia cósmica e criadora. Mas conforme crescia sua tecnologia, crescia também seu orgulho. Se achavam poderosos a ponto de não precisarem mais de Deus. Começaram a destruir o planeta e a si próprios, até que a natureza agiu, de forma a apagar tudo, deixando apenas rastros arqueológicos. Poucos sobreviventes restaram e tiveram que passar novamente por adaptações genéticas, a fim de se adaptar ao mundo pós-diluviano. E hoje vive a quinta raça, chamada raça ariana, que percebe-se que também está definhando.
É extremamente urgente recuperar sentidos que foram atrofiados por falta de uso, que são clarividência, clareaudiência, telepatia e, após tudo isso, a onisciência. Nós chegamos a esse ponto de decadência, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma produção de É Hora de Pensar. Hoje vemos a realidade e pensamos ser um mito, e vivemos um mito pensando ser realidade.